São 8h06. A AGT vai implementar um novo procedimento referente à ativação do NIF para pessoas coletivas e singulares com a atividade a partir do dia 1 de outubro. É sobre este assunto que eu vou a conversa agora com António Braça, chefe do Departamento de Comunicação e Imagem da AGT. Senhor António Braça, bem-vindo ao Manhã Girassol. Iracema Arnaldo, bom dia, Manhã Girassol. Muito bem, já disse que a AGT vai implementar um novo procedimento referente à ativação do NIF para pessoas coletivas e singulares com atividade. Como é que isto vai funcionar? Que novidades este novo procedimento traz para os contribuintes? Perfeito. Antes, devemos dar nota que os contabilistas representam um elemento estratégico na relação com a Administração Geral Tributária. E a qualidade das declarações que estes submetem no portal do contribuinte representa um elemento crucial para a boa governança fiscal. Nós verificamos que nos últimos dias tem existido elevado número de empresas, tanto a serem constituídas. Entretanto, a qualidade das declarações submetidas ainda tem sido indesejada. Nesses termos, a Administração Geral Tributária toma uma medida importante, portanto, todas as empresas que serão constituídas a partir do primeiro dia útil do mês de outubro, para a validação dos referidos números de identificação fiscal, deverão ser previamente por via da indicação de um contabilista. Ou seja, atualmente, todas as empresas que são constituídas em sede do guichê único de empresas, os representantes das empresas recebem os números de identificação fiscal de forma automática. O que vai ocorrer é, portanto, quando e por qualquer motivo decidir constituir-se uma empresa, o sócio-gerente vai receber uma notificação, quer seja por mensagem telefónica ou por correio eletrônico, sobre a indicação de que o estado do número de identificação fiscal estará suspenso, cabendo a este a indicação de um contabilista para que este tenha a responsabilidade de validação deste número de identificação fiscal. Que irregularidades é que você já tem estado a registrar sem a implementação deste novo procedimento? Bem, boa parte das irregularidades verificadas é que as empresas em si não têm sob sua responsabilidade a indicação de um contabilista. E vejamos que todas as empresas do regime geral do imposto industrial, entende-se aquelas que são do regime geral e simplificado do IVA, nos termos da lei, têm a obrigatoriedade de ter sob sua responsabilidade um contabilista. O que ocorre é que, portanto, não existindo um contabilista, há uma qualidade indesejada na governança fiscal. Ou seja, de um lado, verificamos que há omissão por parte das empresas na submissão das responsabilidades fiscais, quer seja do ponto de vista mensal, anual ou semestral, e no final temos algo que digamos ser negativo. Boa parte das empresas são responsabilizadas do ponto de vista fiscal, muitos por, digamos, não indicarem um contabilista que acompanhe os aspectos técnicos, contabilísticos e fiscais das suas respectivas empresas, e outros, por, digamos, por qualquer meio, por não terem essa noção de que é importante que as empresas tenham na sua esfera um contabilista. E que vantagens é que isso poderá trazer para as empresas de um lado e também para a AGT do outro? Do ponto de vista prático, vejamos, Iracema, qualquer empresa que não tiver um contabilista, eventualmente poderá não submeter regularmente as suas obrigações declarativas. E as empresas que não submetem as obrigações declarativas fiscais têm uma penalidade, geralmente, portanto, convertida em multa. Esta, portanto, é uma das consequências das empresas que não têm um contabilista. E, aliás, por hoje, face à competitividade, não só fiscal, mas empresarial, é urgente e importante que as empresas tenham contabilista, porque não só do ponto de vista fiscal, mas é importante que os stakeholders, os sócios, os consumidores saibam o andamento regular das suas empresas. Do ponto de vista fiscal, nós, enquanto Administração Geral Tributária, pretendemos que a qualidade das informações a serem submetidas seja a desejada, e isto deve ser por via de um contabilista certificado pela OCPCA, entendemos, a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilísticos de Angola. Portanto, já deu para perceber que há empresas, nesta altura, que não dispõem de contabilistas. Isso quer dizer que a partir do dia 1 de outubro
vai ser basicamente que obrigatório essas empresas? Perfeito. Numa primeira fase, as empresas que serão constituídas a partir do primeiro dia útil do mês de outubro em diante, os números de identificação fiscal estarão num estado suspenso. Entende-se que não poderão exercer qualquer atividade, cabendo o sócio-gerente indicar um contabilista para que o estado do número de identificação fiscal saia de suspenso para ativo. Perguntando de uma outra forma, as empresas que a esta altura já estão a operar e que não têm um contabilista, como é que daqui para a frente vão poder interagir com a AGT neste aspecto? Perfeito. Numa primeira fase, esta medida tornar-se-á obrigatória a partir do mês de outubro para as empresas que serão constituídas. E pretendemos que num futuro próximo esta medida passe a ser extensiva para as empresas que atualmente operam e que em si não têm sob sua responsabilidade um contabilista. E repetimos que esta medida visa essencialmente garantir a boa governança fiscal, maior rigor na submissão das obrigações fiscais e, sobretudo, visa essencialmente também garantir e dar maior vantagens ao exercício das atividades contabilistas. Portanto, no fundo, não é uma medida, digamos, unilateral, mas é uma medida, digamos, geral, em que todas as partes que estão envolvidas na relação jurídico-fiscal, entendemos, Estado por via da Administração Geral Tributária, contribuinte, aquele que paga imposto, e o elemento intermédio que é o contabilista, portanto, teremos, digamos, vantagens recíprocas. De um lado, a Administração Geral Tributária terá obrigações declarativas submetidas a tempos e com boa qualidade, valorização do exercício da atividade contabilista por parte dos contabilistas e, de outro lado, portanto, os agentes econômicos terão relatos contabilísticos, digamos, em conformidade aos preceitos administrativos e fiscais. Realçamos mais uma vez que esta medida torna-se obrigatória a partir do próximo mês de outubro, numa primeira fase para as empresas que serão constituídas, e entendemos que será extensivo nos próximos dias para as empresas que em si já exercem. De outro lado, será um mecanismo 100% automático, os sócios-gerentes poderão selecionar os contabilistas por via de um ficheiro que vai ser submetido em sede do portal do Guichê Único das Empresas e no portal do contribuinte. Uma nota importante é que não haverá qualquer obrigatoriedade de imposição dos contabilistas, vai sempre imperar a liberdade contratual, cabendo os sócios-gerentes indicarem os contabilistas que melhor entenderem para o exercício das suas atividades empresariais. Muito bem, António Braz é o chefe do Departamento de Comunicação e Imagem da AGT. Muito obrigada por ter estado connosco nesta edição do Manhã Girassol. Bom dia, Manhã Girassol. Bom dia. Obrigado.